assim, no primeiro capítulo do livro, a gente fala do choque que é a chegada dos filhos. E é mesmo, né? Estatisticamente, várias pesquisas aí mostram que um quinto dos divórcios acontecem nos primeiros 18 meses que a criança nasce. Porque você tem privação de sono, reorganização da rotina, divisão de tarefas vira um problema muito sério. Você tem aquele casal que é 50%, tem que ser tudo igualzinho. Sim. Aí gera uma competição, uma insatisfação, porque naturalmente a mulher pega um peso maior, sabe? E aí realmente tem um impacto. Outra pesquisa também muito interessante. O nível de satisfação dos casamentos diminui muito. As pessoas ficam mais infelizes no casamento, em média, depois que o filho chega. E dessa pesquisa que eu falei, de 1/5 dos divórcios acontece nos primeiros meses do bebê, 18 meses e tal. Um dos maiores motivos é privação de intimidade. O sexo acaba. Então, aquele período de puerpério que tinha que ser 40 dias, ali muitos casais ficam 1 ano. E aí a mulher começa a dormir na cama do bebê. Aí o casal perde essa percepção de que eles são amantes, né, que eles têm que se amar, que tem que cultivar o romance. E aí é uma coisa muito séria mesmo. E o que a gente vê é o seguinte, principalmente no nosso meio cristão, as pessoas confundem, eu nem sei se eu estou adiantando a sua agenda aí. Não, mas pode ir, manda bala. As pessoas muitas vezes confundem a privação de intimidade, sexualidade, sexo, né? Elas não ligam o alerta porque elas pensam assim, olha como é que a gente é espiritual, a gente já nem precisa ter essa intimidade. Mas na verdade é desobediência, né? Você vai pegar nas escrituras, o apóstolo Paulo vai falar lá em Coríntios que você parar a intimidade é para jejum e oração, meu irmão. Eu tenho certeza que vocês não estão fazendo vigília de oração e jejum mútuo. Aí, exato. E ele ainda fala claramente, volta para que o diabo não tente. Exato. Então, o que antes era pecado, né, ou seja, quando você não casou, ter intimidade sexual é um pecado. Depois que você casou, não ter sem o consentimento e por um propósito espiritual é pecado também. E aí a mulher tá ali, ela vai se acostumando com aquilo e acha, às vezes o marido ali tá com 35, 40 anos, ela pensa, não, ele não tem vontade. Ele tem vontade, né? Ele tem testosterona. Então, a pergunta é de qual fonte que ele tá bebendo. Aí já começa a entrar pornografia, não sei nem se eu posso falar aqui por causa do horário, mas a masturbação. Pode, tranquilo. E aí... pior ainda o adultério, né? Assim, tudo isso é adultério, já é uma forma de um adultério espiritual, mas depois chega a consumar mesmo. E muitas vezes, quando a pessoa vai acordar lá, ela acha que a culpa é só do outro. E, na verdade, se você tá desleixado com isso aí, você é parte do problema, né? Então, tem todo esse processo de redescoberta da intimidade. É o que a gente explica no livro lá, né? Na verdade, sim. O capítulo 1 a gente fala sobre esse impacto, né, da chegada do filho e do problema do divórcio, que muitas pessoas acham que é uma via sadia e madura, como a mídia fala. A gente, no capítulo 1 ainda fala... Normalizando, né? E não é uma tragédia. É uma tragédia. Tem vários impactos. A gente fala do amor, mas no capítulo, na parte 2 a gente vai falar dos 5 propósitos do casamento. E a sexualidade, né, o sexo, a intimidade, é um propósito do casamento, é o lugar adequado para vivenciar isso de forma intensa. Então, assim, os casais jovens, estão com bebês jovens, precisa ter uma intencionalidade. Eu lembro de um conhecido meu que estava assim, minha esposa estava 3 meses tinha tido filho, falou assim, minha esposa ela está muito desanimada, ela está sem motivação, ela já não se vê assim como a pessoa desejava, está insegura. Eu falei assim, claro, cara, isso é papel seu. Sim. Vai lá, você tem condição, usa o seu recurso. Se tiver condição, compra um vestido novo. Cria uma oportunidade para ela se embelezar, né? Para ela se ver como alguém desejado. Né? Tá lá de pijama o dia inteiro, cuidando, amamentando de filho. Você tem que resgatar ela desse papel. Sim. Ela é uma mulher que tem que ser desejada. Se o homem tá assim, eu falo muito isso, né? Puerpério é um chamado divino para pureza, para renovação
dessa virtude do domínio próprio do homem. Então, se o cara ele tá passando por isso de uma forma santa, quando acabar o puerpério, ele tá doido, cara. Sim. Ele vai em cima da mulher mesmo, entendeu? Com certeza. E aí, para ele ir e trazer ela de uma forma adequada, ele tem que cultivar esse encanto. E os homens precisam aprender isso e valorizar isso, porque a mulher tá ali